Olá pessoal, nessa aula a gente vai fazer um exemplo em linguagem C, um exemplo de um programa em linguagem C. Esse programa vai tratar de funções e procedimentos. Bom, qual que é o problema que a gente vai resolver? Qual que é o problema que o nosso programa vai resolver? Bom, então este programa verifica se um valor x digitado pelo usuário está dentro do intervalo definido pelas variáveis inf e sup, né? Um limite inferior e um limite superior para o nosso intervalo. Então, eu já comecei a escrever aqui, né, a função principal. Suponha que a gente tem um valor x, que seja um inteiro x, que seja 3, um limite inferior 1, um limite superior 5, então a gente tem um intervalo de 1 a 5. O nosso programa simplesmente verifica se x é maior ou igual ao limite inferior e menor ou igual ao limite superior, ou seja, se o x está dentro desse intervalo. Se tiver, ele vai dar a mensagem dentro do intervalo, se não, vai dar a mensagem fora do intervalo. Bom, eu poderia pegar esses valores 3, 1 e 5 e pedir para o usuário digitar também, mas só para o código ficar mais enxuto, esses valores vão estar dentro do próprio programa, né? Serão definidos em tempo de compilação. Então, a gente vê aqui que o número 3 está dentro do intervalo definido pelos valores 1 e 5. Bom, a gente poderia pegar esse código aqui, ó, todo, Ctrl X, e criar um procedimento. Eu chamar ele de entry. Eu vou explicar o que é cada coisa ali. E agora aqui a gente vai chamar assim entry. Por exemplo, ó, vou chamar aqui o intervalo, acho que fica melhor. Intervalo. Pronto. Quando a gente faz isso, o que acontece? Todo programa em C tem a função main, que é a função principal. Ele vai iniciar o programa, vai chamar o procedimento intervalo. Na hora que ele chega aqui nessa linha 17, o programa vem aqui para cima, que é na linha 6, e vai executar esse bloco de código aqui, que começa aqui e termina aqui. O que tem dentro desse bloco de código? A gente tem 3 variáveis, faz o teste se está dentro ou fora do intervalo. Então, deixa eu rodar isso aqui. Então, a gente teve o mesmo resultado dentro do intervalo. Bom, qual que é a sintaxe para a gente definir um procedimento? Primeiro, como é um procedimento, a gente vai ser um procedimento não retorna valor. A gente vai entender melhor isso aqui na hora que a gente for ver função. Então a gente tem um nome do procedimento e aqui parâmetros do procedimento. Ao invés da gente colocar esses valores 3, 1 e 5 dentro do procedimento, a gente poderia passá-los como parâmetro. Ou seja, a gente pode pegar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, e aqui a gente vai passar, vou fazer o inverso, eu vou tirar isso aqui, depois eu coloco, vou colocar aqui, ó, 3,1,5. E aqui vou colocar assim, int x, int inf, int sup. Bom, o que a gente acabou de fazer? As variáveis x, inf e sup, elas continuam pertencendo a esse escopo aqui, elas pertencem a esse procedimento que se chama intervalo, só que agora elas são passadas como parâmetros para esse procedimento. Então, o valor 3 ele é copiado para a variável x, o valor 1 para a variável inf, o valor 5 para a variável sup. Isso aqui é como se a gente tivesse um x igual a 5, ou seja, x igual a 3. Ele atribui o valor 3 à variável x. Ele atribui o valor 1 à variável inf e o valor 5 à variável sup. Se a gente rodar aqui novamente, está lá dentro do intervalo.
Se a gente mudar os valores aqui, vou colocar que o x vale 6, por exemplo, F9, fora do intervalo. Bom, esses valores 6, 1 e 5, eles poderiam ter sido digitados pelo usuário também, né? A gente poderia ter aqui int, sei lá, y ou x, a gente poderia ter 3 variáveis aqui dentro do nosso main e passar aqui como parâmetro as variáveis. Deixa eu fazer aqui, por exemplo, int valor, vírgula inferior, vírgula superior. Vou colocar aqui valor igual a 6, inferior igual a 1 e superior igual a 5. Aí agora aqui embaixo a gente coloca valor inferior, vírgula superior e roda o programa. Está lá, fora do intervalo. O 6 é fora desse intervalo, 1 e 5, definidos por inferior e superior. Bom, repetindo, né, esses valores poderiam ter sido digitados pelo usuário. Também, só para simplificar, eu já atribuí o valor aqui para ficar mais simples o programa, mais curto. Bom, uma outra coisa que a gente pode fazer ao invés da gente imprimir essa mensagem dentro do intervalo e fora do intervalo, ao invés dessa mensagem ser impressa dentro do procedimento, a gente vai imprimir no programa principal. Para isso, a gente vai transformar esse procedimento numa função. Ou seja, isso aqui vai retornar um tipo, por exemplo, uma variável do tipo inteiro. Então, o intervalo agora passou a ser uma função que recebe 3 parâmetros, x, inf e sup, e retorna um valor. Bom, a gente vai fazer assim, se estiver dentro do intervalo, vai retornar, eu vou tirar isso daqui, deixa eu fazer isso aqui. Eu vou aproveitar esse código aqui embaixo daqui a pouco. Então, se estiver dentro do intervalo, ele vai retornar 1. Se não, retorna 0. Aí aqui embaixo, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável, vou chamar aqui de retorno, que vai receber retorno é igual o retorno da função intervalo. Ou seja, a função intervalo será chamada, passando como parâmetros valor inferior e superior, e o que ela retornar, que vai ser o número 1 ou o valor 1 ou 0, vai ser atribuído para a variável retorno. Lembrando que aqui é 1 ou 0 porque é um tipo inteiro. Então, a função intervalo retorna um tipo inteiro e aqui está 1 ou 0. A gente não poderia colocar outra coisa, por exemplo, 1.5 aqui, que seria um real. Então, a gente tem que colocar um número inteiro aqui. Então, retorno é igual ao que a função intervalo retornar. Então, se retorno igual a 1, então dentro do intervalo, se não, fora do intervalo. Então a gente vai rodar, está lá, fora do intervalo, 6 está fora do intervalo. Se a gente colocar um valor aqui, 3 está dentro do intervalo. Bom, a gente não precisa de utilizar a variável retorno, não. O que está sendo feito aqui é o seguinte, ele chama a função intervalo, o programa vem para cá, executa essas linhas e retorna 1 ou 0. E a gente grava esse retorno dentro de uma variável. Porém, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode, ao invés de gravar isso dentro de uma variável, a gente já pode colocar aqui, ó, se intervalo igual a 1, ou seja, se a chamada dessa função aqui, após executar essa função, ela retornar o número 1, então está dentro do intervalo. Se não, está fora do intervalo. No caso, a gente pode excluir essa variável aqui. Vou rodar novamente. Está lá.
dentro do intervalo. 3 dentro do intervalo 1 e 5. Bom, um outro detalhe aqui é o seguinte. A gente já viu que o valor 1 é sempre verdadeiro. Então, se a gente retirar isso aqui, isso aqui a gente não colocou o igual. Quando a gente chama a função, essa função vai retornar 1, que é verdadeiro, ou 0, que é falso. Então, se isso aqui for verdadeiro, ele vai executar essa linha. Se não, ele executa essa linha. Porque o próprio retorno da função intervalo vai ser verdadeiro ou falso. Então a gente não precisa de comparar isso aqui com 1, não. Você pode, mas não é necessário. Então, só da gente colocar isso aqui, o nosso programa continuaria funcionando perfeitamente. Bom, uma outra coisa que eu vou deixar aqui o igual a 1, que fica, a princípio, fica mais intuitivo, né? Até a gente acostumar com isso. Um outro detalhe aqui, a gente poderia retirar esse else aqui. Por quê? Se estiver dentro do intervalo, retorna 1. Não precisa nem do else. Se ele não entrar nessa linha, ele vai retornar 0. A gente poderia fazer isso também, continuaria funcionando. Uma outra coisa que a gente pode fazer é a gente colocar isso aqui. A gente pode simplesmente escrever retorna isso. Vou comentar isso aqui. Ou seja, uma única linha que ele já faz o teste, x maior ou igual a inf e x menor ou igual a sup. Ele vai retornar isso aqui verdadeiro ou falso. Aí no caso, eu vou tirar esse igual a 0, igual a 1. Então, se isso aqui for verdadeiro, ele vai falar dentro do intervalo. Se não, ele vai falar fora do intervalo. Vou rodar novamente. Então está lá, 3 está dentro do intervalo. Bom, vou voltar agora. Vou deixar do jeito que estava aqui, né? Uma última coisa que eu quero comentar é a respeito do escopo das variáveis. Essa variável, as variáveis valor, inferior e superior, elas existem dentro desse escopo aqui. Ou seja, somente quando o programa está executando um desses comandos aqui, né, tá dentro desse escopo aqui, é que essas variáveis estão acessíveis. Então, aqui dentro do intervalo, da função intervalo, a gente não tem acesso à variável valor. Por exemplo, a gente não poderia escrever valor igual a 10. Se a gente compilar, ele vai dar um erro, né, nessa linha, fala que a variável valor não existe, definida nesse escopo. Da mesma maneira, as variáveis x, inf e sup, elas somente existem dentro deste escopo aqui. Elas não existem dentro da função main. Eu não posso escrever aqui x igual a 10. Vai dar um erro aqui de compilação. Quando eu mandei compilar aqui, deu um erro de compilação. Então, as variáveis, elas podem ter o mesmo nome. Por exemplo, eu posso colocar x aqui. Elas podem ter o mesmo nome desde que estejam em escopos diferentes. Isso aqui vai funcionar. Por quê? Porque essa variável x aqui é diferente dessa variável x aqui. Ou seja, aqui a gente está passando 3 como parâmetro, ele copia para esse x de lá. Eu posso chamar isso aqui de inf e esse aqui de sup. O que acontece? Aí eu tenho que colocar aqui inf e tenho que colocar aqui sup. O que acontece nesse caso? A gente tem 3 variáveis dentro do main e tem 3 variáveis dentro da função intervalo.
Ou seja, a gente não tem apenas três variáveis no programa todo, não. Apesar do nome ser o mesmo, a gente tem três variáveis aqui e outras três lá dentro da função intervalo. São variáveis distintas, apesar de terem o mesmo nome. Bom, é isso aí, pessoal. Nesse vídeo, então, a gente teve uma visão geral sobre o uso de funções e procedimentos na linguagem C. É extremamente importante vocês também estudarem pelo livro, estudarem o capítulo 5 do livro, fazerem todos os exercícios da lista e também estarem sempre presentes nas aulas, nas aulas presenciais, né? O vídeo é apenas um complemento, apenas um auxílio para auxílio às nossas aulas. Muito obrigado e até a próxima.